A partir de agora, aumentar o número de exercícios resolvidos é muito importante. Por falar nisso, vamos à resolução e divulgação do gabarito das questões que você respondeu no panfleto do Enem Express. A escolha certa para a sua aprovação. Bom, caro aluno, a questão que você recebeu no panfleto e que você pôde observar é uma questão das mais comuns no programa do Enem. É uma questão sobre a crise da Primeira República e o início da chamada Era Vargas, que tem início a partir do ano de 1930. A questão é muito interessante e completamente adequada aos padrões do Enem, porque traz uma questão de interpretação de imagem. Você deve estar sempre atento para essa característica ou esta particularidade do Enem. O Enem gosta de trabalhar tanto com documentos escritos, como também com imagens e ou fotografias. No caso desta questão, nós temos uma relação importante entre a história e a fotografia. O primeiro texto do enunciado da questão explica o que a fotografia pode proporcionar para quem está tentando interpretar, a partir dela, um contexto ou um acontecimento histórico. A citação dos autores que evidenciam a fotografia fala que a fotografia pode ser sinônimo de experiências vividas, resquícios do passado ou mesmo de significados importantes que podem ajudar a elucidar o entendimento sobre uma época. E o que nós temos na fotografia? Observe bem para ela, um conjunto de políticos, visivelmente, mas se você não conhece os políticos que estão na fotografia, observe a legenda abaixo. A legenda explica e evidencia dois políticos importantes para o conhecimento da história do Brasil. Um deles, o então presidente, como aparece na fotografia, chamado Washington Luiz, que foi o último presidente da República Brasileira na chamada política do café com leite, durante a Primeira República, governou até o ano de 1929. E próximo ao Washington Luiz, entre os políticos, outro que está em destaque, uma figura muito conhecida no cenário nacional, o então presidente Getúlio Vargas. Acontece que na fotografia, Getúlio Vargas ainda não estava como presidente, mas aparece como um dos ministros do governo de Washington Luiz, o que deixa entender uma aproximação entre o próprio presidente Washington Luiz e o seu ministro Getúlio Vargas. Caros alunos, isso pode soar como uma contradição quando você vai estudar a chamada Era Vargas. Pois nós entendemos que a Era Vargas, que inicia com um acontecimento chamado de Revolução de 30, ou de Revolução de 1930, rompe com o governo do próprio Washington Luiz. E você se pergunta, mas professor Mariano, como que Vargas age contra o Washington Luiz e aparece na mesma fotografia que ele como um dos seus ministros? Aí onde está, caro aluno? A ideia da Revolução de 30 foi uma ideia insuflada por uma historiografia tradicional. Na verdade, o que nós temos não é uma revolução em si, um ato revolucionário, mas nós temos um golpe, nós temos uma tomada do poder pelo grupo de Getúlio Vargas que rompeu com o grupo de Washington Luiz. Mas que ruptura foi essa? Entendamos melhor, fazendo uma síntese sobre o assunto. Washington Luiz era o defensor e o presidente aliado da principal oligarquia que existia na Primeira República ou na República Velha, que era a oligarquia dos cafeicultores paulistas. Em 1929, com a crise do capitalismo no mundo, o café também entra em crise e a política do café com leite vive os seus momentos finais. Descontente com toda essa política, outras oligarquias contrárias à oligarquia paulista, dentre elas a oligarquia do Rio Grande do Sul, da qual Getúlio Vargas fazia parte, e a oligarquia da Paraíba, para citar uma importante do Nordeste, se une em uma congregação oligárquica que recebeu o nome de Aliança Liberal e colocou como candidato das próximas eleições a presidente da República, Getúlio Vargas, que tinha sido ministro do governo Washington Luiz, mas que nesse contexto de crise aparece como sendo o adversário do candidato que deveria suceder o Washington Luiz, chamado Júlio Prestes. Então nós temos a saída de Vargas do governo Washington Luiz
para se tornar adversário do próprio grupo político do presidente do qual ele foi ministro. O momento em que a fotografia está representando é um momento onde Vargas ainda não aparece como opositor político. Quando acontece a chamada Revolução de 1930, que é a tomada do poder, nós vemos um Getúlio Vargas que rompe com o governo Washington Luiz, age contra os cafeicultores paulistas, inicia um novo tipo de governo e inicia uma nova era da República Brasileira. A partir desse momento, nós temos o fim da política do café com leite e o início da chamada Era Vargas, que adotou uma série de outras políticas importantes para o desenvolvimento do Brasil. Pois bem, o enunciado da questão após a interpretação da fotografia e após essa síntese que nós fizemos sobre a crise de 29 e a Revolução de 30, evidencia a seguinte questão: procure, entre as 5 alternativas que está no panfleto, aquela que melhor representa um entendimento da fotografia associada ao contexto. Você encontra, caro aluno, a letra A, que evidencia a ideia de que a fotografia está representando a natureza conciliadora da Aliança Liberal. Perceba bem o que eu falei há pouco. Não há natureza conciliadora na Aliança Liberal. Lembre-se que a Aliança Liberal foi o grupo do qual Getúlio Vargas fez parte e ele agiu contra o governo Washington Luiz. Portanto, não há conciliação e sim o contrário, uma ruptura. Então, a letra A você já elimina das suas possibilidades de resposta. A letra B, por sua vez, ilustra a ideia de que a fotografia está mostrando a tentativa de Getúlio Vargas de cooptar o seu principal adversário político, que era Getúlio Vargas. Outra questão incorreta: na época da fotografia, Getúlio Vargas não aparecia como sendo um adversário político de Washington Luiz. Não ainda. Somente depois, com a formação da Aliança Liberal, é que Getúlio Vargas se torna um adversário político. Então, mais uma resposta que você não deve marcar. Se você observar a letra C, existe uma sugestão bem interessante. Pede para que você faça uma associação entre a fotografia e o contexto explicitado, pensando que a fotografia pode representar a necessidade que nós temos de revisar essa versão sobre a Revolução de 30. Observe, revisar a versão revolucionária sobre o acontecimento de 1930. O que eu falei há pouco. Nós não precisamos repetir a ideia de que houve uma revolução completa, mas devemos entender isso como um golpe, uma tomada de poder. 1930 foi palco de disputas entre oligarquias e não de uma revolução completa. O entendimento de revolução é muito mais amplo, é uma transformação geral das estruturas. Então a letra C pode ser uma das suas possibilidades. Coloque de lado. Vamos ler as outras alternativas para chegarmos à resposta. A letra D fala de que a fotografia representa a simpatia de Getúlio Vargas pela legalidade constitucional. Ora, duas explicações podem eliminar essa alternativa. O primeiro ponto: a questão da legalidade constitucional não tem nenhuma relação com a fotografia. Quando a alternativa não fizer relação com o enunciado ou com a imagem, você já descarta a possibilidade. E a segunda coisa que pode tornar essa alternativa equivocada é a ideia de que Vargas sempre criou constituições diferentes à medida que seu governo precisou adotar outras posturas. Vargas foi o presidente que decretou 2 constituições, ou melhor, outorgou 2 constituições, uma constituição em 34 e em 37. Então, um político como esse não pode prezar pela legalidade constitucional, ele muda a Constituição sempre que necessita. Então, a letra D, você também já descarta. A letra E, caros alunos, ilustra a aliança com o presidente Washington Luiz. Ora, é uma das questões mais fáceis de você eliminar, já que toda a situação que foi explicada, que foi representada, que foi explicitada, afirma de que não há uma necessidade de aliança entre Getúlio Vargas e Washington Luiz. Caros alunos, chegamos à conclusão de que a resposta correta é a letra C.
a letra que afirma a ideia de que a partir da fotografia nós sentimos a necessidade de revisar aquela versão revolucionária sobre o acontecimento de 1930. Muito obrigado a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Enem Express e até a próxima.